Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ruizão e você está ouvindo Brasil Fantasy Football, o seu podcast sobre Fantasy Football no Brasil. E o assunto de hoje é o impacto das escolhas de draft no Fantasy Football, para ligas de draft e para ligas Dynasty. Antes de começar, a gente tem uns recadinhos para você. Já deu 5 estrelas pra gente no Apple Podcasts e no Spotify? É rapidinho, é de graça e ajuda muito a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. E marca aí na sua agenda que nessa quinta-feira, dia 5 de maio, tem live com o mock draft de calouros, para você se preparar para os seus drafts nas suas ligas Dynasty. Segue a gente no YouTube, curte o vídeo, liga as notificações e traga as suas perguntas. E a gente começa a brincadeira pela AFC South, do Jacksonville Jaguars, que a única escolha de draft foi o running back Snoop Conner, na quinta rodada, escolha número 154. A sua escolha não muda muito o cenário do time, já que o ataque dos Jaguars já tinha sido montado nos 2 anos anteriores. No ano passado, com o quarterback Trevor Lawrence e o running back Travis Etienne, ambos escolhas de primeira rodada, só que o Etienne não jogou ano passado, e nesse ano, com a chegada dos free agents Christian Kirk, o wide receiver, e o tight end Evan Ingram. Eles se juntam ao já veterano James Robinson, running back, entrando na sua terceira temporada, que deve dividir o volume com o Travis Etienne no backfield. Entre todos esses, o que mais me anima, e nem tanto assim, é o Christian Kirk, que chegou com um contrato alto, de 20 milhões, e que deve ser o alvo principal do Trevor Lawrence nesse ano. Passando para o Indianapolis Colts, que escolheram o wide receiver Alec Pierce na segunda rodada, escolha número 53, o tight end Jelani Woods, na terceira rodada, escolha 73, e outro tight end, o Andrew Ogletree, na sexta rodada, escolha 192. O time dos Colts precisava muito de wide receiver há um bom tempo, já que tudo que eles tiveram nos últimos anos foram T.Y. Hilton, que se perdeu em lesões, eles tiveram Zach Pascal, Paris Campbell e muitos talentos que não renderam muita coisa. Basicamente foi o Michael Pittman que conseguiu render alguma coisa nesse ataque. Chegou em 2020 junto com o Jonathan Taylor, foram escolhas de segunda rodada daquele ano, e o Alec Pierce chega com um capital de draft muito parecido, então eu acredito que ele tem um impacto imediato nesse time, além de que ele conta com o Matt Ryan, que chegou na Free Agents desse ano de 2022, e é um cara que usa melhor os wide receivers em comparação a outros QBs que estavam no time, né? Depois que o Andrew Luck jogou por lá. A gente sabe que o Frank Reich ele gosta muito de tight ends e de running backs, mas a chegada do Pierce, junto com o Michael Pittman, deve fazer uma dupla de wide receivers bem interessante, fazendo com que o ataque se modifique um pouco nesse sentido. O Jelani Woods ele é bem atlético para um tight end, e isso deve render bons frutos para ele, oportunidades ao longo dos anos. Isso deve demorar um pouquinho, mas o fato de jogar no ataque do Frank Reich é muito positivo para ele. Além de que a concorrência na posição não é tão grande assim, porque o time já não conta mais com o veterano Jack Doyle, por exemplo. Mo Alie-Cox ele não foi tão utilizado quanto eu imaginava que fosse nesse time dos Colts. Então o Woods, com algum tempinho, pode brigar para ser um top 12 na liga. Passando para o Houston Texans, que escolheram o wide receiver John Metchie na segunda rodada, escolha número 44, o running back Dameon Pierce na quarta rodada, escolha 107, e o tight end Tegan Quitoriano na quinta rodada, escolha 170. Então o Houston Texans, como outros times ruins na liga, era um time que precisava de tudo, precisava de ataque, de defesa, e demonstrou isso com uma escolha cedo, né, do John Metchie na segunda rodada. Ele deve construir um trio de wide receivers com o Brandon Cooks e com o Nico Collins, então ele vai ter uma briga interessante por alvos, apesar de chegar com draft capital alto. E o Dameon Pierce é um running back que chega bem provavelmente para ser o titular, porque alguns jogadores não renovaram, como o David Johnson, alguns outros foram dispensados, como Scott Phillips. O Rex Burkhead ele já é veterano, passou dos 30 anos, então Pierce tem uma chance muito boa de ser o titular do time já nessa temporada, apesar de ter chegado tardiamente para um running back na quarta rodada. É um nome interessante para você buscar na segunda metade do draft, ou se os seus colegas de liga estiverem ligados no nome dele, você pode fazer uma troca para subir e garantir um nome que pode ser bem interessante nos próximos anos aí de ligas Dynasty. E por fim, o Tennessee Titans, quem mais escolheu jogadores de ataque nesse draft, dentro da AFC South,
Começou já na primeira rodada com o Traylon Burks na escolha 18, depois o quarterback Malik Willis na 86, terceira rodada, o running back Hassan Haskins na quarta rodada, escolha 131, o tight end Chigozin Okonkwo na quarta rodada, escolha 143, e por fim o wide receiver Kyle Phillips na quinta rodada, escolha 163. É bem importante ressaltar que o Traylon Burks chegou em meio a uma troca que o Tennessee Titans fez passando o A.J. Brown para o Philadelphia Eagles, e logo em seguida eles escolheram o Traylon Burks na escolha número 18. Ele vai preencher essa lacuna do A.J. Brown, ele não tem o mesmo perfil atlético do Brown, mas ele certamente vai comandar volume nesse time, né? Ele vai ter alvos, só que vai competir também com o Robert Woods, recém-chegado na Free Agency. Claro que o time deve manter uma pegada de jogo corrido com Derrick Henry, mas é uma escolha que saiu cedo, né, de um wide receiver. Tudo bem, numa classe que teve 6 wide receivers escolhidos na primeira rodada, mas o Bucks tem um capital de draft aí muito interessante e deve sair na primeira rodada do Rookie Draft da sua liga. Havia expectativa do Malik Willis sair na primeira rodada desse draft, mas isso não aconteceu, só saiu Kenny Pickett para o Pittsburgh Steelers. Ele saiu apenas na terceira rodada, e isso faz com que o seu breakout demore um pouquinho, né? Ele vai jogar um ano, alguns anos atrás do Ryan Tannehill, mas ele não vai jogar para sempre, então o Williams tem uma chance de se desenvolver com paciência, com tranquilidade e assumir a titularidade desse time daqui a alguns anos, ou se o Ryan Tannehill tiver uma queda de desempenho que acelere as coisas. Os outros nomes, Hassan Haskins, Chigozin Okonkwo, Kyle Phillips, devem brigar por elenco e não devem ser escolhas no nosso Rookie Draft, devem ser no máximo ali escolhas de waiver wire para a gente construir elenco e torcer para que eles tenham a devida oportunidade. Fechada a AFC Sul, agora é hora do clubismo, quer dizer, da AFC North com o nosso amigo Derek Bissigini. Vai lá, Derecão! Fala pessoal, aqui é o Derek do Brasil Fantasy Football e hoje eu vou trazer um recap de como foi o draft da AFC North do ponto de vista de fantasy. Começando então pelo Pittsburgh Steelers, né, na primeira rodada, na pick 20, eles acabaram selecionando o quarterback da Universidade de Pittsburgh, Kenny Pickett. É um nome mais pronto comparado com os demais da classe, uma classe que foi relativamente fraca na posição, tanto que só foram sair mesmo os restantes dos quarterbacks só na segunda rodada em diante. Mas Pickett, ele é um cara que é pronto, praticamente, né? Ele já veio para brigar no dia 1 com o Mitch Trubisky pela titularidade. Deve ser, se tudo correr bem, o franchise quarterback dos Steelers, né? Que é isso que a própria franquia acabou apostando muito nele. E tanto que no draft, como nós podemos ver depois, terão bastantes picks voltadas para o lado ofensivo do campo, né, principalmente para dar um apoio para possibilitar novas armas para ele. Mas do ponto de vista de fantasy, eu acredito que ele deve ser um quarterback comparável com Ryan Tannehill, alguma coisa do tipo. Um Ryan Tannehill um pouco mais jovem, né? Deve sair nos drafts de Superflex. Eu draftaria ele por volta da pick 1.6, 1.7, por aí. E acho que para mim seria o único quarterback que de fato valeria a pena draftar na primeira, segunda rodada. Os demais, se eu draftaria tudo na terceira ou quarta rodada. Né? Mas do ponto de vista deles exclusivamente, Pickett é um cara que, apesar de ter um teto baixo, ele é um cara que não costuma cometer tantos erros assim, ele tem uma mobilidade ok. A OL dos Steelers, apesar de não ser nenhuma maravilha, tiveram novos nomes, tiveram uma reformulação, teve reforços durante a Free Agency, né, o que ajuda bastante o próprio quarterback. Né? Então vai ser bem interessante de acompanhar ele. Para Fantasy, novamente, pick 1.6, 1.7. Antes disso, não draftaria ele. Isso considerando, obviamente, Superflex. Para ligas de 1 QB, eu consideraria segunda, terceira rodada por aí, lá para
2-7, 3-1, né? Algo nessa linha, caso você precise realmente de quarterback. Seguindo então, na segunda rodada, na pick 52, nós tivemos George Pickens, né, da Universidade de Georgia, que se não fosse a lesão dele e alguns problemas extracampos também com relação à atitude, alguma coisa assim, ele seria um cara que bem cotado para a primeira rodada, para o primeiro round, né? Então, ainda mais considerando o carimbo, qualidade, selo Steelers de draftar wide receiver, é um nome bem interessante. Ainda assim, para fantasy, né, por conta que lá temos Pat Freiermuth, Deontay Johnson, Chase Claypool, agora o George Pickens, e mais pra frente vamos falar também do Calvin Austin, né? Então acaba sendo um corpo de recebedores relativamente grande, por mais que obviamente tenha saído o Juju Smith-Schuster e também Ray McLeod, e por fim James Washington, né? Que esses dois últimos não traz muita consideração, né? Um peso pouquíssimo ali no roster dos Steelers. Pickens é um nome bem interessante. Eu acho que seria possível draftar ele no final da primeira rodada, pick 1.10, 1.12, até 2.5, até ele deve sair no máximo até ali, imagino, nesse range. É um cara que eu gosto bastante, né? Ele é um cara que alto, forte, né? Praticamente um concorrente, entre aspas, com o Chase Claypool, que deve perder um pouco de valor por conta disso. Mas vai ser interessante, né? Cada um tem uma característica mais específica, né, no ataque dos Steelers, e eu acho que vai fazer uma boa sinergia. Ele é um cara que eu apostaria bastante, ainda mais saindo nessa faixa do draft, eu acho uma boa ideia. Obviamente que a questão médica que vai acompanhar ele, e principalmente o extracampo ali, que é sempre bom ficar de olho. Pode acontecer alguma confusão, alguma coisa assim, né? Ainda mais jogador de NFL, já viu, né? Na terceira rodada, eles foram com DeMarvin Leal, né, do Texas A&M, defensive end. Então, para quem gosta de IDP, tá aí um nome interessante, né? Terceira rodada, pick 84. E, por fim, né, de nomes mais interessantes, por assim dizer, na quarta rodada, pick 138, aí sim é o Calvin Austin, né, de Memphis, wide receiver, né, que nem eu tinha falado um pouquinho mais anteriormente. Ele é um cara extremamente rápido, né? Eu acredito que ele deve participar bastante ali no punch return, ou então alguma jogada que precise de bastante velocidade, né? Um cara assim pro final de draft que vale a pena a aposta. Tava vendo pelo menos nos drafts que a gente tava fazendo aqui, ele tava saindo por volta da metade pro final da quarta rodada. Então é um nome que, assim, uma pick que você provavelmente vai atirar no escuro. Eu acho que é um bom nome. Com velocidade, ele vai participar, ainda mais se sua liga tiver alguma coisa relacionada aos retornadores de punch, alguma coisa assim de kicker return. Se tiver uma pontuação nessa linha, eu acho que ele deve ir bem. E no geral, eu acho que ele deve ser um cara que se eles utilizarem bem a velocidade dele, vai ser interessante. Na sexta rodada, né, porque os Steelers não tiveram na quinta, na pick 208 tem o Connor Hayward, que ele acaba sendo de Michigan State, ele acaba sendo um tight end / fullback, mas ele faz várias posições diferentes. Ele também retorna punch e por aí vai. Então ele é um cara que pode ser trabalhado de diversas formas, mas para fantasy, de uma forma geral, eu não considero ele tendo muita relevância, a menos que por algum milagre eles acabam transformando o Hayward numa espécie de Deebo Samuel dos Steelers. Mas eu acredito que nos drafts rookies ele deve ficar sendo mesmo undrafted free agents, que você deve pegar no waiver, mas é um nome interessantezinho. E também ele é o irmão do Ken Hayward, né? Então Steelers com nepotismo firme e forte. Nos round 7 nós temos um Mark Robinson, que é um linebacker, novamente para você que curte IDP, mas não é nenhum nome assim brilhante, sinceramente. Não espero muita coisa dele. E por fim, na 241, também sétima rodada,
o Chris Oladokun, quarterback de South Dakota. Ele deve ser praticamente um quarterback para practice squad, teoricamente. O forte dele ali deve ser emular os jogos do Deshaun Watson e do Lamar Jackson, né, que são os rivais de divisão, de uma forma para os Steelers se preparar melhor contra esses jogos, mas para a questão de fantasy, ele é nulo. Seguimos agora então com o Baltimore Ravens, né? Ravens fizeram um excelente draft, né? Pegaram caras que foram caindo no board, que tem bastante talento, mas a grande maioria foram jogadores de defesa ou então de OL. Então, para fantasy, se você jogar ADP, excelente, porque você tem o Kyle Hamilton, que é um excelente safety de Notre Dame. David Ojabo também, que é um edge maravilhoso de Michigan, né, que saíram na round 1, pick 14, e round 2, pick 45. Um ponto a se destacar aqui ainda no round 1 é o Tyler Linderbaum, que é o center, na pick 25. E eu falo por que isso? Porque eles acabaram melhorando, obviamente, a OL com essa pick, assim como com o Daniel Faalele no round 4, o que garante, ou pelo menos se espera, que tenha uma melhora na OL, o que permita com que tanto o Lamar Jackson quanto o J.K. Dobbins, quanto os recebedores, eles acabam tendo mais tempo, a OL ganha mais tempo para eles performarem ou abrir espaços para corrida. Então espera uma melhora no jogo terrestre dos Ravens, que já é excelente, assim como também possibilidade dos wide receivers que tem mais velocidade nos Ravens, conseguir desenvolver melhor a rota, ficar um pouco mais livre. Então acho que de uma forma geral o ataque deve melhorar bastante, né? O próximo nome, né, de ataque que os Ravens acabam draftando vai ser só no round 4, na posição 128, que é o Charlie Kolar, tight end, né? E logo depois, algumas picks depois, praticamente 8, 9 picks depois, na 139, o Isaiah Likely, também tight end. Eles provavelmente devem ser algo mais, né, voltado para bloqueios do que propriamente um recebedor. Então são dois nomes assim que para fantasy, a menos que você tenha ligas tight end premium e com bastante espaço no roster, alguma coisa do tipo, são nomes que não são muito convidativos. E lá no final, no round 6, na sexta rodada, na 196, eles draftaram um running back de Missouri, que é o Tyler Baude, né? Mas também só para backup, testar como o cara vai estar no camp, mas nada demais, que foi a última pick deles. É só para trazer profundidade a posição, né? Mas eu não consideraria muita coisa também. Então é isso. Fechando aqui os Ravens, o foco maior do draft deles foi justamente questão de defesa e melhoria na OL. Isso faz com que os recebedores e running backs do time acabam tendo uma certa vantagem assim comparado com o ano passado. Um ponto importante, né, só lembrando, é a troca do Marquise Brown. Ele acabou saindo dos Ravens, o que abre espaço para o Rashad Bateman. Então um nome bem interessante. Como eles acabaram também não pegando ninguém de wide receiver no draft, acredito que Mark Andrews também deve ter as suas shares aumentadas, por assim dizer, né? Uma valorizada. E, obviamente, o Rashad Bateman, que é o grande vencedor desse draft aí, né? Então, vai ser um nome interessante para você trocar depois. Vamos agora com os vice-campeões Cincinnati Bengals. O draft deles foi praticamente jogadores de defesas, né? No round 1, o Braxton Hills, que é o safety de Michigan. Depois tem cornerback com o Cam Taylor-Britt, de Nebraska, no round 2. Zach Carter, defensive tackle da Flórida, no round 3. Round 4, um guard,
para ajudar justamente ali na OL, que é o Cordell Volson, de North Dakota. No round 5, mais um safety de Tulsa, Tyson Anderson. E por fim, no round 7, um edge, que é o Jeffrey Gunter, de Coastal Carolina. Então foi um draft extremamente defensivo, que era o que eles estavam com mais necessidades. Em ligas que você jogue com defesa como um todo, eu acho que deve dar uma boa melhorada na defesa do Bengals. Então acaba sendo melhor escalável em alguns jogos, nos matchups. Não traz tanta desconfiança assim comparado com o ano passado, com os anos anteriores. Em questão de IDP mesmo, o principal nome seria no round 1 o Daxton Hill, né, um safety. Seria ali a posição de DB, né, defensive back. De resto, praticamente seguir como tá. E para fechar a divisão, nós temos o Cleveland Browns, né, que só foi ter pick a partir do round 3. Eles tinham 3 picks de round 3, 2 picks de round 4, uma pick 5, uma pick 6 e 2 picks de round 7. Eles começaram com um cornerback e um defensive end, que eram posições carentes, né, na defesa deles. Eles estavam bem espaçados com relação a isso. E o primeiro jogador de ataque, propriamente, que eles pegaram, foi na pick 99, David Bell, de Purdue, wide receiver, que apesar do combine dele ter sido horrível, até eu poderia ter um combine mais atlético que ele, foi assim, triste, mas ele é extremamente talentoso, né? Então, David Bell é um cara que sobe bastante no draft. Eu draftaria ele no final da primeira rodada, no final da primeira pick, né, do primeiro round, né, na 1.12, ou então ali na faixa de 2.4, 2.5. Eu e o Edu somos dois caras que gostam bastante dele. Gostamos ainda mais do landing spot dele, justamente para receber bolas do Deshaun Watson. Uma comparação, assim, provavelmente seria algo como um Jarvis Landry 2.0, que acabou saindo justamente de Cleveland, né? Tanto que Cleveland não está tendo bons recebedores. Ele deve chegar já para ser titular, para participar bem com os targets, que ele vai disputar com Anthony Schwartz e com o Donovan Peoples-Jones. Ou seja, se não me engano, ele deve ter o maior capital de draft do que os outros dois. Então, teoricamente, ele já chega para ser titular, para receber bastante bola e ainda bola de qualidade que vem do The Show. Fora isso, né, questão de ataque, nós temos só na pick 5 o Jerome Ford, de Cincinnati, né, um running back da Universidade de Cincinnati. Acabou sendo draftado pelos Browns, mas seria mesmo só para ter um complemento atrás de Nick Chubb, Karen Hunt. Então não acredito que deve ter muita chance, a menos com relação à lesão, alguma coisa assim. Eu considero ele como não draftável no nosso rookie draft. No round 6, mais um wide receiver, que é o Michael Woods, de Oklahoma. É uma opção, assim, lá para o seu final do draft, se você quiser, tiver com umas 4 quintas, 4 pick 5, alguma coisa assim, vale a tentativa, mas pelo capital de draft e pela forma como os Browns acabam jogando, que eles priorizam muito mais o jogo terrestre do que jogo aéreo, não acham um nome bem interessante. Round 7 e 8, os round 7, mais dois pessoal de defesa, né? O Isaiah Thomas, defensive end, e o Dawson Deaton, center, no caso então é um cara da OL, mas são dois caras que simplesmente é para testar, vamos ver o que vai dar, provavelmente deve acabar indo pro practice squad. E é isso, de forma geral,
vai ser interessante ver como vai se portar todas essas movimentações de free agency, como que vai ser essa divisão aí, vai ser bem interessante de acompanhar. Para o Fantasy, imagino que estejam bastante jogos com pontuação. Eu acho que quem mais ganhou nesse draft foi justamente os Steelers, porque com o Kenny Pickett o ataque vai ser bem diferente, vai ser bem mais veloz, a probabilidade de pontuarem, né, o ataque que pontue bastante, tanto o jogo terrestre quanto aéreo, vai melhorar. Então, caras como Najee Harris e o Ty Johnson devem ter um up nisso. E, obviamente, os Browns, com a vinda do Deshaun Watson, vai ser interessante para ver como que eles vão acabar performando. Mas é isso. Esse foi o recap do draft da AFC North. Muito obrigado. Valeu, meu querido Lorde Inglês Derek Bissigini. Vamos agora, seguindo a nossa análise aí do draft para o Fantasy Football, falar sobre a AFC Leste, começando pelo New York Jets, do meu grande amigo José Ferraz, um dos times com uma das classes mais intrigantes, né? Teve várias escolhas premium aí, inclusive uma terceira de primeiro round surpresa, em que eles fizeram um trade-up, né? Subiram no bordo pelo Jermaine Johnson, um edge que era comentado até para sair no top 10 geral. De qualquer forma, a gente está aqui para falar sobre os skill players, e 3 caíram lá nos Jets, né? O Gary Wilson saiu na posição de número 10 geral, mas eu vou começar falando sobre o Breece Hall, que saiu na escolha de número 36 geral, logo no início do segundo round, né? A quarta escolha de segundo round, que foi exatamente o primeiro jogador da posição de running back a ser draftado em 2022, e que vem confirmando as expectativas aí nos drafts de rookie de ser o primeiro jogador fora do bordo, e isso já era projetado, né, antes dos destinos dos calouros terem sido definidos, e continua sendo o caso. Eu acho que é muito difícil fugir do Breece Hall como o seu principal calouro para o ano de 2022. Ok que o destino dele poderia ter sido um pouco melhor, né? Queira ou não, o Michael Carter, draftado ano passado ainda, no quarto round pelos Jets, está lá no time e representa alguma concorrência, mas o perfil do Breece Hall é de um 3-down back, de um workhorse mesmo, então ele tem muitas condições de atuar em qualquer situação de jogo, é um cara com muita explosão, velocidade muito interessante, força física, tamanho, né? Ele é bem mais alto e forte do que o próprio Carter, que por mais que eu admire muito a técnica dele, mesmo como corredor, é limitado pelo suporte físico no nível profissional, não tem muito como argumentar contra isso. De qualquer forma, o que eu projeto, pelo menos para esse início de trajetória do Hall na NFL? Algo parecido com o que a gente viu com o Joe Mixon em Cincinnati, né? Durante seu primeiro contrato, principalmente, em que havia o Giovanni Bernard lá, um cara também mais franzino, mais baixo e especializado no jogo aéreo, coisa que o Carter faz muito bem. Então eu projeto uma divisão parecida aí com a que a gente via entre Mixon e Joe Bernard. E ok que o Mixon lidou com muitas lesões, né, no seu início de trajetória profissional, vamos torcer para que esse não seja o caso do Hall, mas quando entrava em campo era capaz de produzir números interessantes já nos seus primeiros anos na NFL, não com um teto de top 5, como muita gente vinha draftando o Breece Hall em startup drafts de Dynasty antes do draft da NFL, né, antes dos destinos dos calouros terem sido definidos. Agora com ele nos Jets eu acho muito difícil projetar que, pelo menos nesse ano de calor, ele possua esse teto. Quem sabe com o Zach Wilson melhorando seu desempenho, ok que ele tem que comer muito arroz e feijão comparado com o que ele fez no ano de calor, mas é sempre possível um breakout no segundo ano de um jogador que, queira ou não, tem talento, mas está mostrando falta de capacidade de fazer elementos básicos da posição de quarterback. O mais difícil ele acaba tendo até certa facilidade para conseguir passes mirabolantes, deep balls, né? Mas aquele feijão com arroz ali
do quarterback, o que é muito importante no nível profissional. Ele ainda está tendo muita dificuldade. Vamos ver se ele conseguir virar essa chavinha e transformar esse ataque cheio de talento ao redor dele em algo mais coeso e com consistência. Vai facilitar muito e melhorar os panoramas para o Breece Hall de qualquer forma, pelo volume que ele deve ter, também para aliviar o Zach Wilson, né, nesse primeiro ano do Breece Hall na NFL. Eu acho que um teto de top 15 é bem possível já em 2022 para o Breece Hall, pensando em running backs como um todo, e aí eu acho que realmente ele deve ser aquele jogador primeiro a ser draftado em qualquer rookie draft, né? Draft dos calouros. Agora vou falar sobre o Garrett Wilson, né? O segundo wide receiver fora do bordo no draft da NFL, saiu na posição de número 10, depois do meu queridíssimo Drake London. Eu tinha o Wilson, por mais que eu sempre deixei claro que o London era o primeiro, tanto antes quanto depois do NFL Draft, para mim, entre os wide receivers. Eu tinha o Wilson em segundo antes do draft, eu gosto muito do talento dele, mas a situação que ele cai é ainda menos ideal do que a do Hall, né? Para um running back é mais fácil, pelo volume, você driblar potenciais, eventuais dificuldades do ataque que você estiver inserido. Para o wide receiver, a concorrência por alvos e a qualidade do quarterback acabam influenciando mais. Ok, que talento puxa alvos, né? É algo que o Matt Harmon, guru dos wide receivers, sempre fala. Mas eu acredito que o Elijah Moore, nos flashes, né, que ele demonstrou no seu ano de calouro, já que também, infelizmente, lidou com muitas lesões, tem um talento muito importante e vai, no mínimo, disputar com o Wilson pelo protagonismo aí desse corpo de recebedores. E são jogadores que podem muito bem coexistir, mas acabam tendo algumas semelhanças de característica de jogo. E você ainda tem o Corey Davis, que é uma decepção completa pelo capital de draft investido nele lá atrás pelo Tennessee Titans, mas ainda assim tem um contrato importante, talvez um dos contratos mais caros para um wide receiver 3 do próprio time, né, que vai ser o caso agora, tudo indica isso pelo talento dos dois jovens. E só que essa concorrência aí por alvos, o fato do Breece Hall ter chegado e tendendo a aumentar o número de corridas do New York Jets, porque os Jets também reforçaram a sua defesa, que continua sendo uma das piores da NFL, mesmo agora com o Sauce Gardner, com o Jermaine Johnson, mas pela qualidade do treinador também, né, ex-coordenador defensivo dos Niners, o Robert Saleh, eu acho que a gente pode ver um salto na produção defensiva e todo esse volume para o Breece Hall no jogo corrido pode diminuir o número de oportunidades para que os recebedores recebam a bola. E aí vai ser complicado que o Garrett Wilson consiga algo mais do que um wide receiver 2 baixo aí nos seus primeiros anos de NFL nessa situação. Se o Zach Wilson der aquela virada de desempenho bem brusca, aí sim a gente pode ver tanto ele quanto o Elijah Moore com panoramas ainda melhores. Mas eu, por essa situação toda e por esse destino do Wilson, acabei colocando ele para baixo na minha lista de wide receivers. Ele desceu do segundo lugar entre os recebedores pré-draft para o quinto ou sexto lugar entre os wide receivers calouros, porque muitos dos seus concorrentes, entre aspas, acabaram achando destinos mais favoráveis. E aí, para encerrar os Jets, temos o Jeremy Ruckert, tight end, que saiu ali no terceiro round. É um jogador muito atlético, mas eu vejo muito mais como um bloqueador do que um recebedor. Que jogadores atléticos dessa posição têm toda a capacidade de desenvolver a sua atuação no jogo aéreo com o passar dos anos, mas ele chega com a concorrência, além dos wide receivers que eu já mencionei, de dois tight ends que acabaram de assinar como free agents, né? O Tyler Conklin e o CJ Uzomah, que nenhum deles num contrato muito longo, mas pelo menos para esse primeiro ano aí do Ruckert é muito, muito difícil que ele atue como algo além do que um bloqueador lá nos Jets. Agora vamos falar sobre um time que teve um draft quase que contrário ao dos Jets,
o New England Patriots, né? Escolhas, no mínimo, curiosas aí por parte do GM Bill Belichick, ele que surpreendeu muita gente selecionando Carson Strange, Cole Strange no primeiro round, um jogador de linha ofensiva que era projetado para sair no quarto ou quinto. Mas, na sua segunda escolha, o Bill Belichick, lá na número 50 geral, na segunda rodada, pegou Tyquan Thornton, wide receiver de Baylor. Era um cara muito pouco projetado para sair onde saiu também era projetado para sair no quinto, sexto round. Mas o tio Bill mostrou confiança nele. É um cara que se destaca essencialmente pela sua velocidade. Aí a gente fica na dúvida se ele pode desenvolver as outras capacidades técnicas para saber usar essa velocidade. Não basta você ser muito rápido e ser colocado num campo de futebol americano para receber bolas, porque se fosse esse o caso, era só recrutar todos os melhores corredores olímpicos do mundo e colocar como wide receiver na NFL, né? Então a gente já tem vários exemplos de busts entre esses recebedores muito rápidos, mas que não demonstraram toda essa técnica assim na carreira universitária e acabaram também saindo mais alto do que deveriam, né? Nos drafts da NFL passados aí. O John Ross é o maior exemplo disso lá nos Bengals, há uns 5 anos atrás. E agora temos aí o Tyquan Thornton, que quem sabe pode quebrar esse paradigma. Eu li que muitos outros times também tinham ele muito mais alto nos respectivos boards do que os analistas projetavam. É um cara que vem lá de Baylor, teve bons números no seu último ano universitário, mas é muito difícil a gente saber se vai dar certo, ainda mais jogando num ataque que, ok, vai mudar de coordenador ofensivo, mas nunca foi muito pródigo a ter jogadores explosivos, né, recebedores especialistas em passes em profundidade. Vamos ver se o Thornton muda isso, até porque o Mac Jones não é daqueles quarterbacks afeitos a correr riscos, o que também diminui um pouquinho as perspectivas para o Thornton. Então, de tudo isso, é no máximo uma aposta de quarto round ali, começo de quarto, final de terceiro round de rookies, pelo capital de draft investido, porque eu acredito que se ele tivesse saído ali no quinto, sexto round como era projetado, a gente estaria falando que era um jogador simplesmente para atuar como retornador na NFL, né? Que é mais ou menos esse o capital gasto nesses jogadores rápidos e mais especializados nessa função. Vamos ver se o Thornton queima a nossa língua. Tivemos também nos Patriots 2 running backs selecionados. Parece que o Kyle Shanahan e o Bill Belichick combinam para acumular o maior número de running backs possíveis. Então o Pierre Strong, que é um jogador interessante, saiu no quarto round para os Patriots, e depois o Kevin Harris no sexto round, ele que é de South Carolina. O Harris eu acho que tem muito mais cara de special teamer mesmo. A gente sempre viu running backs atuando aí nos times especiais, que é algo que os Patriots historicamente, principalmente com o Bill Belichick, valorizam bastante, jogadores que podem ser especializados aí exatamente nos times especiais. O Brandon Bolden é um dos maiores exemplos, né? Ele ficou por anos lá nos Patriots e sendo um dos capitães do time, com uma função muito importante nos times especiais, e era um running back, né? Ele até atuou um pouquinho como third down back nessa última temporada pela lesão do James White, mas ele fez a carreira como jogador de times especiais, e eu acho que é mais ou menos o que o Kevin Harris chega para fazer. Agora, o Pierre Strong me lembra muito o que aconteceu com o próprio Damian Harris, né? É um jogador que tem características até parecidas com a do Harris, e o Harris esperou a sua vez, né? Esperou ali o Sonny Michel realmente mostrar que foi draftado muito acima do que deveria ter sido, mas nos primeiros 2 anos de carreira do Harris, ele nem era relacionado pelos Patriots, mas o Bill Belichick manteve ele ali no estaleiro, esperando a sua vez, até que ele assumisse o protagonismo do backfield. Considerando que o Ramondre Stevenson chegou também ano passado e está na frente nessa fila aí, e o Harris chega para o seu último, muito provável, ano nos Patriots, né? O último ano de contrato dele de calouro.
não deve renovar. Então a gente deve ver o Stevenson assumindo e depois, quem sabe daqui a uns 2 anos, o Pierre Strong chega para ocupar essa vaga que era do Stevenson. E os Patriots tiveram também o Bailey Zappi, quarterback, saindo no 4º round. Antes de Carson Strong, por exemplo, que nem foi draftado, assinou com os Eagles como undrafted free agent. Considerando que o Mac Jones está indo só para o seu 2º ano, não pense que o Zappi demonstra qualquer tipo de ameaça ao Jones, mas chega para ser o backup, né, o reserva imediato. É provável que nesse primeiro ano, né, 2022, ainda haja um veterano ali para fazer essa função de substituto imediato, mas o Zappi pode vir a ser esse reserva do Mac Jones exatamente logo depois dele, a partir de 2023. Então vale aquela aposta só de final de Rookie Draft em Liga Superflex, nada além disso. Vamos então agora falar sobre o Miami Dolphins, que foi um time que quase não apareceu no draft, né? Não tinha escolhas muito altas, nem de primeiro nem de 2º round, exatamente pela troca pelo Tyreek Hill, né? E outras movimentações que o time já havia feito antes. E lá chegou um jogador da posição de wide receiver no 4º round, o Eric Ezukanma, mas tendo que concorrer ali com o próprio Tyreek Hill, com o Jalen Waddle, com o Mike Gesicki, com o Cedric Wilson, que chegou dos Cowboys. Muito difícil ter qualquer esperança aí no Ezukanma, mas se você gostar aí da tape dele, quem sabe uma última escolha geral ali no Rookie Draft valha essa aposta. Até porque um capital de draft nem tão baixo assim no 4º round, quem sabe ele surpreende, consegue assumir uma vaga de terceiro recebedor ali, usurpando o Cedric Wilson. E tivemos um quarterback também, Skylar Thompson, de Kansas State, para os Dolphins na 7ª rodada, mas muito difícil projetar qualquer relevância desse jogador, considerando que o Teddy Bridgewater chegou para ser o reserva imediato e quem sabe até disputar a posição com o Tua Tagovailoa lá em Miami. Fechando a AFC Leste, vamos falar do Buffalo Bills, que draftou no 2º round James Cook, o irmão de Dalvin Cook, na escolha de número 63 geral, uma das duas que o time tinha aí na 2ª rodada. Um time que visitou e recebeu visitas de muitos jogadores da posição, então é importante a gente saber disso, né? Que eles tinham outras opções, tais como Isaiah Spiller a essa altura, né? Zamir White, Brian Robinson, mas eles escolheram James Cook como o 3º jogador da posição de running back a sair do bordo, só depois do Breece Hall e do Ken Walker. Então eu gosto desse capital de draft, né? Porque capital de draft e utilização de running backs tem muita correlação, né? Você não gasta uma escolha muito mais de primeiro, mas também de 2º no running back para não utilizá-lo. E considerando que a concorrência não é das mais fortes, por mais que o Devin Singletary tenha demonstrado sinais de vida aí no final, na reta final da última temporada, ele por 2 anos antes disso, né, teve problemas para demonstrar qualquer relevância um pouco maior, principalmente para o fantasy. Então o Cook, que é um especialista em jogo aéreo, quase certamente o melhor nesse aspecto da classe, mas que não é dos caras mais fortes e tendentes a quebrar tackles, chega numa situação interessante, principalmente ligas PPR. A gente tem que lembrar que o Brian Daboll, coordenador ofensivo, agora ex-coordenador defensivo dos Bills, agora é treinador do New York Giants, e o novo coordenador ofensivo é um cara de mais conservadorismo, talvez, nas chamadas, e que é mais afeito, consequentemente, ao jogo terrestre. Então, se a gente projetar que teremos, pelo menos nesse início, uma espécie
de comitê, com o Singletary provavelmente tendo as carregadas nos early downs e o James Cook assumindo mais o papel de third down back. Para ligas PPR ele acaba preponderando mais. Só que se eles fizerem um bom trabalho físico com o Cook, para que ele ganhe massa muscular e consiga ser mais utilizado com confiança nas corridas, a gente pode ver, pelo menos a partir de 2023, ele assumindo realmente a condição de titular, né, de principal corredor da equipe. E se eles utilizaram o esquema de outside zone, né, para corridas para as laterais ali da linha ofensiva, acho que isso seria ainda melhor para o James Cook, que deve iniciar aí a sua trajetória no NFL como um running back 3 para o Fantasy, com perspectivas de ser um running back 2 para ligas PPR, e se algo acontecer com o Singletary ou ele mesmo conseguir realmente usurpar todos esses toques do Singletary já no temporada de calouro, pode, quem sabe, flertar com o top 15 ali, principalmente em ligas que pontuem por recepção. Zach Moss, para a infelicidade do meu grande amigo Sérgio Luiz, acho que é definitivamente o parte do passado aí do Buffalo Bills. Não me surpreenderia se o time, inclusive, cortasse o jogador antes desta próxima temporada. Lá nos Bills também tivemos Khalil Shakir, que é um jogador que eu gostava muito como prospecto, como um sleeper, mas ele tem um capital de draft menor do que eu esperava, saindo só no 5º round. É um slot receiver, né? Que chega num time com muitas bocas para alimentar, né? Agora, além do James Cook, que vai roubar uns targetzinhos, principalmente ali da galera do slot, que era ocupado pelo Cole Beasley e agora será ocupado em 2022 pelo Jameson Crowder. Também o Dawson Knox, né, que teve seu breakout em 2021, o Tyren. Então vai ser muito difícil o Shakir conseguir ver muitos alvos aí, pelo menos nesse começo de trajetória dele profissional. Até porque a gente tem que lembrar que Stephon Diggs renovou o contrato muito bem renovado e o Gabriel Davis chega como um dos principais breakout candidates aí, candidatos a breakout neste ano de 2022. Então é isso para a nossa querida AFC Leste. Vou passar a bola para o meu grande amigo Caio Bretas, o galã do Brasil Fantasy Football. Vai lá, Bretinhas. Aí, valeu, André. Agora, para falar da AFC Oeste, estou eu aqui, Caio Bretas. E essa é uma divisão que não movimentou muito o Fantasy, né? Principalmente quando você pensa que apenas um jogador da divisão inteira foi escolhido entre as 2 primeiras rodadas do draft. Mas é sempre bom analisar como que cada calor encaixa, até para você ter uma visão mais ampla do Fantasy, inclusive dos veteranos. Começando então pelo Los Angeles Chargers. Os Chargers eles selecionaram um jogador, né, que joga em posições de fantasy, que foi o Isaiah Spiller, running back selecionado na 4ª rodada. O Spiller ele era um prospecto completo, né, porque ele pega passes e corre volume alto, mas ele caiu um pouco mais no draft da vida real do que a gente esperava. Muita gente achava que ele ia sair no dia 2 de draft, ele acabou saindo só no meio da 4ª rodada. E ele saiu num landing spot polêmico um pouco, que é os Chargers. Quem está mais otimista acha que ele pode assumir um papel aí interessante, lembrando talvez o Mark Ingram do Saints na época que ele dividia trabalho com Alvin Kamara, sendo Kamara o Austin Eckler agora nos Chargers. E quem está mais pessimista acha que ele vai assumir o papel do Justin Jackson ano passado, que foi completamente irrelevante. O que aconteceu nos Chargers do ano passado, né, é que o Eckler era o running back principal notório e o resto do trabalho, que era pouco, era dividido entre 1 ou 2 running backs, então o cara não era relevante. Eu tô um pouco otimista com o Spiller, na verdade. Eu acho que ele é um prospecto interessante, tem 20 anos de idade, ainda tá amadurecendo até fisicamente, e ele é um running back completo. O Austin Eckler tá ficando um pouco mais velho, o Spiller tem um contrato aí de calouro, né, que dura 4 anos, então eu acho que foi um landing spot até bom.
O capital de draft não foi exatamente o que a gente gostaria, mas eu acho que foi um landing spot bom. Eu sou desses mais otimistas que acham que nesse ano, principalmente no ano que vem e no terceiro ano de carreira, ele pode estar assumindo esse papel sim do Mark Ingram. E quem sabe, daqui a uns 2 anos o Ekeler fica velho, né, e acaba cedendo cada vez mais trabalho para ele. Outra coisa interessante é que os Chargers draftaram um offensive guard na primeira rodada do draft. Então eles estão muito preocupados em fortalecer a linha ofensiva, que tem 4 bons jogadores na linha e o right tackle ruim, Storm Norton. Essa é a minha análise dos Chargers aí. Agora para falar um pouco do Las Vegas Raiders, né? O Raiders não tinha escolha de primeira e de segunda rodada, né, por causa da trade do Davante Adams, e então eles só draftaram da terceira rodada em diante. A primeira escolha, né, desse novo regime aí, que tem Josh McDaniels de head coach e Dave Ziegler de GM, foi selecionar um guard na terceira rodada. E realmente a linha ofensiva era a maior necessidade dos Raiders. Em seguida, na quarta rodada, eles selecionaram Zamir White, que é um running back, né, muito forte fisicamente e rápido, e que só corre, ele não pega passes. Ele tá vindo aí para ser, eu acho que o reserva do Josh Jacobs, me disputando esse ano posição com o Kenyan Drake. Ano que vem, se o Kenyan Drake sair, eu acho que ele vai virar o reserva de fato dos Josh Jacobs. Mas abri o olho também porque esse é o último ano de contrato do Josh Jacobs, então há alguma chance ainda, não sabemos com certeza, se o Jacobs vai sair esse ano, né? Depois no final desse ano. Para esse ano eu acho que o Zamir White não vale nada. Só que então você tá fazendo uma aposta aí que talvez ano que vem ele vai ser handcuff do time. Eu detestei o landing spot e o Zamir White é um cara que caiu um pouco nos meus rankings. Eu não me vejo draftando o Zamir White porque eu acho que as pessoas estão gostando mais dele do que eu. O Raiders também draftou na 7ª rodada o running back Brittany Brown, que é um running back que eu não esperava que fosse draftado, na verdade. Minha esperança é que ele fosse undrafted. E ele cai nesse landing spot que eu não gostei pro Zamir White, e ele vai entrar ainda atrás do Zamir White. Esse running back room tá muito cheio, cara. Tem Josh Jacobs, Kenyan Drake, Zamir White, Brandon Bolden e agora o Brittany Brown. Então fica complicado. Eu acho que ele é até um candidato a talvez ser cortado ou ir pro practice squad. E a minha esperança nele é quase zero. Mas se serve de consolo, se você quer algum otimismo no Brittany Brown, o Rui do BRFF fez os rankings dele e colocou o Brittany Brown até um pouquinho alto. Se eu não me engano, colocou ele em 15º, como na posição de running back 15. Então quem tá querendo otimismo, né, se agarra nisso daí do Ruizão, do BRFF. Agora falando do Kansas City Chiefs, né, que foi o time, eu acho, que fez o draft mais interessante em termos de fantasy. Eles não draftaram um wide receiver na primeira rodada, o que eu achei uma decisão até correta, porque eles draftaram 2 excelentes jogadores, Trent McDuffie e George Karlaftis. E aí na segunda rodada eles buscaram um prospecto que eu gosto muito, que é o Sky Moore. O Sky Moore, ele tem tudo para ser um slot wide receiver de possession, né? Aquele cara que... O estilo de jogo dele me lembra um pouco de Julian Edelman. Então é um cara, eu acho, seguro para fazer uma posição de slot ali e se firmar na liga. Por outro lado, eu não vejo um potencial nele tão alto. Ou melhor, eu não via um potencial nele tão alto antes do draft da NFL por causa do perfil de jogador que ele é. Não via ele se tornando um wide receiver no futuro com chance de ter 1.200, 1.300 jardas numa temporada. É isso que ele caiu no melhor landing spot possível, que é um Kansas City Chiefs, que agora não tem wide receivers bons. O Kansas City atualmente está com a competição de wide receivers ferrenha. Eles têm Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling, tem agora o Sky Moore, tem o Mecole Hardman, tem o Corey Coleman, tem o Josh Gordon. Então aí é uma grande interrogação como que vai ficar esse grupo de wide receivers entrando para a temporada. Mas, cara, o potencial tá aí. Se o Sky Moore se firma como wide receiver 2 de Patrick Mahomes, já é um papel que fica interessante. Para o ano que vem, então, talvez, quem sabe, ele se firme como wide receiver 1. Enfim, nos próximos 4 anos, durante o contrato de calor dele, ele vai ter Patrick Mahomes de QB. Então, basta que ele se destaque nesse corpo de wide receivers, que é um corpo de wide receivers ruim, frise-se, que ele vai virar um jogador extremamente relevante para fantasy.
O Sky Moore, eu acho que ele foi o jogador que caiu no melhor landing spot nesse draft, e por isso ele subiu muito nos meus rankings. Quanto? Ele virou meu wide receiver 6 atualmente. Antes ele era meu wide receiver 7. Eu já era o cara do BRFF que mais gostava do Sky Moore, ele sendo meu wide receiver 7. Só que ele sobe para wide receiver 6. Eu já acho meio loucura já você aumentar tanto o valor do Sky Moore e draftar ele antes de um dos 5 wide receivers principais da classe, que são Drake London, Garrett Wilson, Treylon Burks, Chris Olave e Jameson Williams. Eu acho que o valor dele não sobe tanto a ponto de ser draftado na frente desses 5. Mas tirando esses 5 caras, o Sky Moore já é meu favorito. A outra escolha dos Chiefs, que eu também acho interessante, foi na 7ª rodada, que eles draftaram o running back Isaiah Pacheco. Ele tem um perfil um pouco interessante para quando você pensa em prospect para running back, porque ele é muito físico. Físico no sentido de ele testou bem no combine. Ele não é um cara muito grande, pelo contrário, ele é um cara muito rápido e um pouco mais magro em termos de comparação para running back. Só que na 7ª rodada, eu acho que ele vai fazer esse roster. Eu acho que ele não vai ser cortado nem vai para o practice squad. E o Kansas City Chiefs, nesse momento, tá com running backs muito ruins mesmo, né? Eu acho que o Clyde Edwards-Helaire não é um jogador muito bom. E a outra opção que eles têm lá, o nome me fugiu agora, o Ronald Jones, também não é muito bom. Então existe um cenário que o Isaiah Pacheco simplesmente seja melhor jogador que esses 2 caras. E nem porque o Isaiah Pacheco é uma coisa tão fantástica, mas porque a competição tá muito fraca. O Ronald Jones já mostrou que não é bom jogador, Clyde Edwards-Helaire tá indo pro mesmo caminho. Então quem sabe, né? Eu acho que o Pacheco vira uma apostinha interessante ali no final do draft, no fim da 3ª rodada, início da 4ª, eu já acho ele bem interessante. Por quê? Você vai contar com a trajetória do Elijah Mitchell, que é um running back draftado tarde, que é um pouco bom, embora não seja nada tão fantástico, mas caiu num grupo de running backs ruins, então se firmou como a primeira opção. Eu gosto do Isaiah Pacheco, sim, apesar de ter sido draftado só na 7ª rodada. Por fim, o último time a se analisar é o Denver Broncos. O Denver Broncos, né, agora que tem um ataque interessante com o Russell Wilson, draftou o tight end Greg Dulcich, de UCLA, na 3ª rodada. Essa pick eu achei bem interessante. Não pelo Greg Dulcich em si, porque ele já entra no Denver Broncos tendo Albert Okwuegbunam, espero que eu tenha falado certo, ou pelo menos próximo, como competição para tight end no Dulcich. Mas o que eu acho que o reflexo mais interessante dessa pick é sobre o Albert O, né, porque o Albert O é um cara draftado pelo regime antigo, não, minto, é um cara draftado há mais tempo, né, que não conhecia o Russell Wilson, isso que eu quis dizer, entendeu? Ele não tem conexão com o Russell Wilson ainda. E agora você tem um tight end, que é o Greg Dulcich, que tem um capital de draft maior do que o Albert O. Então, eu acho que meu palpite para o futuro próximo, Albert O vai ser o tight end 1 e o Dulcich o tight end 2. Só que eu acho que um vai canibalizar a produção do outro, de modo que nenhum dos dois consiga ser super relevante para o fantasy. O landing spot para o Dulcich eu achei até um pouco bom, porque ele tendo capital de draft mais alto que o Albert O, basta ele ser um jogador melhor do que o Albert O, que aí ele vai ser o tight end 1 de Russell Wilson. E é muito importante para um tight end ter um quarterback bom. Então eu acho que o landing spot para o Dulcich foi até bom, foi acima da média. Mas, né, é arriscado por outro lado, porque ele precisa ganhar a competição com o Albert O para passar a ter valor no fantasy. A outra pick do Denver Broncos foi o wide receiver Montrell Washington. É isso mesmo? Confere, produção, Montrell Washington. Mas é assim, é porque esse cara, uma coisa que eu achei interessante, um analista de fantasy que eu sigo, eu não me recordo quem, ele falou assim: pronto, Montrell Washington draftado pelo Denver Broncos na 5ª rodada. Chegou o primeiro skill player draftado que eu nunca ouvi falar na minha vida. E é isso, o Montrell Washington era um cara cogitado para ser undrafted e foi draftado na 5ª rodada pelo Denver Broncos, que já tem um grupo de wide receivers muito cheio. Eles têm Cortland Sutton, Jerry Jeudy, Tim Patrick, KJ Hamler e agora o Montrell Washington. Então, assim, eu não vejo
fácil o Montreal Washington virando o wide receiver 4 desse time, nem nesse ano, nem em 2022, nem em 2023. Somando isso tudo, eu acho que ele é um cara undrafted. Então, com isso tudo, eu encerro minha análise da AFC Oeste e agora eu passo a bola para o André novamente, para ele falar da próxima divisão. Valeu, André. Tamo junto. Muito obrigado a Caio Bretas me passando de volta a bola aqui. André Amaral novamente no pedaço, dessa vez para falar sobre a NFC Norte. Prometo que será um monólogo muito mais curto do que foi na AFC Leste, porque tem muito menos assunto aqui nessa divisão do Green Bay Packers, que é o time com quem a gente começa. Muita gente imaginou que eles fossem atrás de um recebedor no primeiro round, mas o valor do Christian Watson, que chegou na segunda escolha do segundo round, não é de se jogar fora, muito pelo contrário, até porque Green Bay deu um trade-up pelo jogador, né? Uma troca para cima, e fez ele catapultar nos meus rankings, já que é a situação em que claramente há mais alvos disponíveis, né, para o impacto imediato de um calouro. Christian Watson, por outro lado, é um prospecto muito polarizante, né? Parece que ou você ama ou você odeia o jogador. Ele chega de North Dakota State, né, que era a mesma universidade do Trey Lance, por exemplo. Então é a chamada segunda divisão do college, né? Você não enfrenta na grande maioria das partidas defensores de primeira categoria, defensores com potencial de se tornarem profissionais, o que acaba sempre deixando uma pulga atrás da orelha, pelo menos para quem faz a avaliação desses jogadores. De qualquer forma, o Watson é um jogador de velocidade absurda para a altura que ele tem. Ele é quase tão alto quanto o Drake London, por exemplo, mas é muito rápido, então isso chama muito atenção. O grande questionamento em relação a ele é a capacidade dele correr rotas, mas os reports, né, os comentários a respeito desse quesito de quem o viu atuando no Senior Bowl, que é um evento que reúne vários prospectos alguns meses antes do draft, foi muito positivo, né? Então ele foi muito bem visto correndo rotas naqueles drills individuais contra cornerbacks, muitos deles cornerbacks importantes que foram draftados, né? Inclusive na primeira rodada. Então esse é o copo meio cheio aí em relação ao Watson, mas o que mais me agrada sem dúvidas é a situação, né? Receber passes do Aaron Rodgers depois de Davante Adams ter saído com toda aquela target share que ele carrega, tendo como principais concorrentes Allen Lazard, que a gente sabe que tem o seu brilho, mas um teto limitado, e Sammy Watkins, que a essa altura da carreira todo mundo sabe quem é o jogador. Então eu particularmente me animo bastante. Fez esse landing spot, fez com que o Watson subisse para a terceira colocação nos rankings de recebedores calouros para mim, que estou sempre atrás do upside, né? Eu confesso que o piso dele não é dos mais altos, mas o teto com certeza é. Então, se você for um pouquinho mais afeto aos riscos aí, quiser deixar passar Gary Wilson, Chris Olave, Jameson Williams e apostar aí nesse destino muito interessante do Christian Watson, vem comigo, porque é isso que eu estou fazendo nos Rookie Drafts. Fora isso, lá nos Packers a gente teve outros 2 wide receivers draftados, mas pelo capital investido e por a gente já estar escolado com jogadores como Equanimeous St. Brown, Marquez Valdes-Scantling, não me animam muito, né? Eles que saíram ali pelo terceiro, quarto round. Foi a mesma situação do Romeo Doubs no quarto round aí. Quem sabe ele pode ser uma exceção à regra. Vale uma aposta nesse jogador a partir de um terceiro round de draft de calouros. Mas o Samori Toure, que foi draftado lá no finalzinho do draft, 258 geral, sétimo round, aí é muito provável que ele, se for utilizado, seja um jogador só de times especiais. Agora,
continuando na NFC Norte, mas passando para o Detroit Lions, né? Que fez um trade-up muito agressivo pelo Jameson Williams, o recebedor mais rápido da classe, um jogador com um teto absurdo realmente, mas que poderia, né, ter caído numa situação um pouquinho melhor, pelo menos no curto prazo, porque Detroit não investiu num quarterback. Quando exatamente fez essa movimentação da última escolha da primeira rodada, número 32, para número 12, muita gente imaginou que fosse por um quarterback, mas não, foi pelo Jameson Williams, garantindo aí o jogador numa corrida de recebedores que foi iniciada com o Drake London na 8, continuou com o Gary Wilson na 10, Chris Olave na 11, e aí eles quiseram garantir o Williams, que vai chegar machucado, né, nos primeiros meses dele de NFL, não deve estrear na semana 1 em 2022, mas eu acho que no mais tardar no meio de outubro ele já vai estar disponível aí, num ataque em que tinha o Amon-Ra St. Brown despontando, mas eu acho até bom para o St. Brown e também para o TJ Hawkinson a adição do Williams, porque cria aquela ameaça em profundidade, faz com que as defesas tenham que se espalhar mais e gerando, consequentemente, mais espaços no meio do campo, que é onde atuam esses jogadores, né? O Amon-Ra St. Brown gosta de receber screen passes, principalmente, assim como o Hawkinson, sendo tight end, atua ali na faixa do slot. Então, se a gente vir aí, quem sabe, o Jared Goff soltando um pouquinho mais o braço, ele que é um cara muito conservador por questão psicológica, acho que de mentalidade de jogo, mais do que tecnicamente, porque ele tem um braço forte, sim. Se ele começar a utilizar finalmente esse braço com consistência, Jameson Williams pode se beneficiar, mas a esperança maior é que Detroit em 2023, 2024, no mais tardar, selecione aí também via draft um quarterback com mais upside, né, com mais atributos que casem com o jogo do Jameson Williams, para quem sabe ele se tornar uma estrela no médio prazo. Para o curto prazo não tenho tanta confiança assim, mas se você tiver paciência, a aposta no Williams é muito válida. Quem sabe ele perca um pouquinho de cotação aí com GMs mais ansiosos nos primeiros dias dele na NFL, e aí você consiga comprar ele na sua Liga Dynasty na baixa. Fora isso, lá nos Lions tivemos mais um skill player selecionado, que foi o James Mitchell, tight end, no round 5, mas já tendo Hawkinson lá, é muito provável que esse jogador atue prioritariamente como bloqueador, nada por aqui em relação a fantasy. O que também parece ser o caso nos outros dois times da divisão. No Chicago Bears, talvez valha a aposta em Velus Jones, wide receiver, que era uma das principais carências da equipe que este que vos fala torce, né? Mas preferiu investir na secundária, né? Com Kyler Gordon e Jaquan Brisker, um cornerback e um safety, antes de draftar aí alguma arma a mais para Justin Fields, que está precisando de armas, né? Ele tem ali Darnell Mooney, Cole Kmet, que ainda não se provou, mas é um dos candidatíssimos a breakout aí em 2022. Acho que quanto mais a gente se aproximar da temporada, mais você vai ouvir esse nome sendo comentado. Então, enquanto ele ainda está debaixo do radar aí, acho que vale também você ir atrás do Kmet na baixa, porque tem muitas oportunidades à disposição desse jogo aéreo. E quem é Velus Jones, né, draftado no terceiro round pelos Bears? É um recebedor de bons números no college, mas que demorou muito para explodir em nível universitário, o que nunca é muito animador em termos de você projetar uma estrela aí no nível profissional. Ele vai chegar para a sua primeira temporada já com 25 anos, quase um idoso aí, se a gente ranquear os prospectos. E eu, como torcedor, fiquei bem chateado pelos Bears terem selecionado Velus Jones ao invés do Jalen Tolbert, que foi lá para os Cowboys. É um jogador que eu particularmente gosto bastante. Também chega mais velho, com 23 para 24 anos, mas se fosse para draftar um idoso, por que não o Tolbert e sim o Jones? Espero que eu queime a língua. Jones tem como principal
característica, a velocidade também foi muito bem nesse quesito no Combine. E aí também nos Bears tivemos um running back draftado no 6º round, Trestan Ebner, de Baylor, mas se a gente lembrar que o David Montgomery ainda está rendendo muito bem, ainda é novo, além, claro, do Khalil Herbert, que na sua temporada de calor mostrou muito potencial como o backup aí do Montgomery. Acho muito vagas as chances de que o Ebner tenha qualquer oportunidade de ver o campo assim tão cedo na NFL. E aí, lá no Minnesota Vikings, não temos ninguém para destacar a não ser Ty Chandler, running back, draftado no 5º round, e Jalen Naylor, wide receiver, draftado no 6º round, assim como Nick Muse, tight end, no 7º round, mas nenhum desses jogadores deve ser sequer draftado em drafts de calouros aí em Ligas Dynasty, porque há muita concorrência e o capital investido neles foi baixíssimo lá nos Vikings. Então, acho que é isso. Em se tratando de NFC Norte, encerrando minha participação aí no podcast, vou passar a bola para meu grande amigo Eduardo Filho, a voz do BRFF, que vai engrandecer agora os ouvidos de todos vocês que estão ligados no nosso podcast. Vai lá, Edu, mata pau, vamos que vamos. Valeu, André. É sempre um prazer estar aqui para falar de NFL mais uma vez, ainda mais desse conteúdo que eu gosto bastante, que é o NFL Draft. Falar de lane spots, falar de fit, é uma coisa que eu gosto bastante de falar. E hoje a gente vai falar como é que ficaram os fits para esse ano de 2022, né? Ainda vou falar da divisão leste, que é uma divisão que movimentou muito o mercado de wide receivers, principalmente de wide receivers, né? Nesse draft, nessa free agency, enfim. Primeiro eu vou começar falando do Dallas Cowboys, que trocou o Amari Cooper, né, na free agency. Eles perdem o seu, que era mais ou menos o seu wide receiver número 1 no começo da temporada passada e tudo mais, mas acho que o CeeDee Lamb, até pelo talento, ele já tinha vencido o Amari Cooper. E agora os Cowboys ainda selecionam o Jalen Tolbert de South Alabama com a 88, parece que é 88 geral, na 3ª rodada. Sinceramente, era um cara que eu esperava que ia sair bem antes. Ia sair no final da 2ª rodada, alguma coisa assim. Só que eu acho que, querendo ou não, alguns recebedores, alguns GMs, técnicos, têm preferências por outros recebedores, é uma coisa normal. Então, assim, ele sai na 3ª rodada também, não é uma coisa que espanta tanto. Eu acho que ele chega para ser o 3º recebedor do time, deve jogar provavelmente no slot, não deve ser o cara que vai jogar mais outside, com o Gallup e com o CeeDee Lamb. Então, acho que até ele tem uma boa habilidade de correr rotas, então acho que não vai ser um grande problema para ele. Eu acho que com esse ataque aéreo de Dallas tendo um volume muito alto, igual teve na temporada passada, o Tolbert pode ter um potencial de atingir um top 50 por ali de wide receivers. Os Cowboys eles selecionaram o tight end Jake Ferguson, ele veio de Wisconsin. Eu acho que vendo de primeiro momento o Ferguson, ele é um cara que vai sofrer para poder ganhar espaço nesse time, porque a gente tem o Dalton Schultz, que acabou de receber a franchise tag, é um cara mais talentoso, é um cara que já está mais tempo no time, então acho muito difícil do Ferguson ganhar algum espaço nesse momento nos Cowboys. Agora passando para o Philadelphia Eagles, a gente tem uma grande movimentação que a gente tem para comentar nisso daqui, que é sobre a troca do A.J. Brown, a Blockbuster, que é uma grande troca. Ele é o novo wide receiver da franquia. Eu acredito que ele vem para ser o recebedor número 1 desse time. É o cara que veio para ajudar o Jalen Hurts, que sofre bastante passando a bola, na minha opinião. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas sobre como que esse valor dele vai se apresentar, e eu acredito que tende a cair o valor do A.J. Brown, principalmente pela diferença, pela comparação que a gente faz com o A.J. Brown dos Titans com o A.J. Brown dos Eagles. Nos Titans, o A.J. Brown ele era praticamente o wide receiver, somente ele.
recebia passes de um quarterback melhor passando a bola, que o Ryan Tannehill, sem dúvidas, é melhor passando a bola do que o Jalen Hurts. Então eu acredito que essa divisão de targets vai prejudicar no A.J. Brown. E ele tende a cair para um final de top 10, top 12 no ranking de recebedores. O Devonta Smith é um cara que deve cair também, infelizmente, é um cara que eu apostei, mesmo tendo alguns rumores que os Eagles iam novamente draftar um wide receiver, no fim das contas eles trocaram para um wide receiver. Eu acho que ele vai fechar na margem de um top 35, por ali, 38 mais ou menos, o Devonta Smith. Já o Dallas Goedert, eu acho que ele vai se manter no top 8, atingindo até um top 6 talvez, porque ele é um cara que é muito talentoso em relação aos outros tight ends que vêm atrás dele, além da questão que muita gente fala, a gente fala assim que o quarterback que é pior passando a bola tende a passar mais a bola para o Goedert, e agora o Goedert finalmente tendo uma temporada sendo o tight end de um desse time, então pode ser que ele ainda tenha um potencial de top 8, top 6 por ali. Por fim, os Eagles eles selecionaram o Grant Calcaterra de SMU. Eu acho que ele é um cara que não deve ter muito impacto para fantasy agora nessa primeira temporada, nem talvez para as próximas. É um cara que não deve sair nem nas 4 primeiras rodadas do Rookie Draft. Chegando para falar do Washington Commanders, acho que a primeira coisa que a gente tem para falar de cara é do Jahan Dotson, que foi a escolha 16 geral desse draft na primeira rodada, né, obviamente. Surpreende um pouco esse valor, sinceramente. Para mim ele era um cara que ia sair para mais ou menos o final da primeira rodada, início da segunda, uma pick do Chiefs, uma pick do Packers, uma coisa assim, entendeu? Mas surpreende bastante um pouco esse valor do Dotson. Eu acho que ele vem para ser claramente o recebedor número 2 desse time. Deve perder somente pro McLaurin, que para mim é um cara bom, que já tá mais tempo no time e tudo mais. Desconsiderando o fato do McLaurin ter toda essa questão contratual, dessa briga contratual dele. Então, se o McLaurin for jogar, eu acho que o Dotson vem para ser o recebedor número 2 desse time. Eu acho que vai depender muito também do Carson Wentz, porque como o Carson Wentz vai desempenhar, isso influencia bastante o Dotson, influencia bastante o McLaurin, enfim, influencia muito o recebedor, né? Como o recebedor pontua. Mas o que eu gosto bastante do Dotson é que ele foi já um que a gente chama de true wide receiver one já no college em Penn State. É um cara que tem uma explosão grande, principalmente saindo da rota e tudo mais. Então eu acho que ele pode finalizar dentro do top 50. Acho que é isso. Agora uma escolha que eu gosto. Uma coisa do Dotson que eu queria falar também, que ele deve sair no final da primeira rodada ou início de segunda nos Rookie Drafts. Agora uma escolha que eu gosto bastante é a do Sam Howell. É um quarterback que pode evoluir no sistema de ataque da NFL. Não sabemos como vai ser o Carson Wentz, se ele vai desempenhar só esse ano, se ele vai jogar no próximo ano, como vai ser. Mas tudo indica que essa escolha, talvez o Commanders não acredite tanto assim no Carson Wentz. Ele é um cara que saiu no round 5, na escolha 144, um cara que pode ser um steal para o Rookie Draft, principalmente pelo capital de draft da NFL, que foi utilizado, o capital de draft que foi muito baixo utilizado nele. Então eu acho que assim, ele perde um certo valor, ele perde um certo hype. Então assim, eu acho que ele pode ser um steal, que ele provavelmente vai sair como o 5º quarterback selecionado somente nesses rookie drafts. Então eu acho que pode ser um steal legal para você utilizá-lo nos próximos anos em Dynasty. Ainda os Commanders eles selecionaram o Brian Robinson Jr. com a escolha 98 geral na terceira rodada. Particularmente é uma escolha que eu não gosto muito, porque é um cara que entrando ele abaixa o valor do Anthony Gibson e não ganha um valor necessário para a gente poder apostar nele. Ele vai reduzir o trabalho do Gibson, como eu falei,
não vai ter um volume que vai credenciá-lo para cima de algo tipo um top 50, um top 45 assim, de running backs. É uma escolha que eu não gosto muito, é um cara que eu estou evitando no Rookie Draft. Por fim, os Commanders eles selecionaram o tight end Cole Turner na 5ª rodada com a escolha 149 geral. Ele é um cara que tem um bom tamanho para tight end recebedor. Sofreu com lesões. Pode entrar no lugar do Logan Thomas, que sofreu com lesões no último ano. Então, eu acho que assim, pode ser um cara pra gente ficar de olho, talvez selecionar no final da 4ª rodada do Rookie Draft. Podemos ficar de olho do Cole Turner. Agora, para finalizar essa divisão, eu vou falar do Giants, que selecionou. O grande nome assim pra gente poder falar é o Wan'Dale Robinson, que eles selecionaram na 43 geral, que foi na 2ª rodada. Ele é um recebedor de baixa estatura, um cara que provavelmente vai jogar no slot. A coisa que mais me preocupa, na verdade, dessa escolha é que os Giants já têm um monte de recebedor. Assim, nenhum recebedor muito talentoso, mas já tem um monte. Tem o Kenny Golladay, tem o Kadarius Toney, Sterling Shepard, Darius Slayton e agora o Wan'Dale Robinson. Onde que a gente vai encaixar esse Wan'Dale Robinson? Onde que o Brian Daboll, na verdade, vai encaixar esse Wan'Dale Robinson? Então, assim, se os Giants mantiverem o Kadarius Toney, que é um cara que também estava com polêmicas durante essa off-season, ainda tendo o Sterling Shepard, que é um cara que joga no slot, eu não sei se eu gosto tanto assim do Wan'Dale Robinson, mas o lado positivo é um cara que os Giants gastou um capital de draft muito alto. Os Giants gastaram a 2ª rodada, a escolha 43. Ou seja, ele ganha esse valor no Rookie Draft pelo capital que ele teve, que foi gastado nele. Portanto, eu acho que ele deve sair mais ou menos no meio para o final da 2ª rodada do Rookie Draft. Mas o meu valor seria no início da 3ª rodada, por conta dessa questão de ter muito recebedor, de ter o Daniel Jones, que é um cara que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai conseguir evoluir nessa temporada, se ele vai jogar mal novamente, quem vai ser o quarterback dos Giants após o Daniel Jones, que deve sair no final dessa temporada por não renovar o 5º ano. Então, assim, eu acho que o Wan'Dale Robinson, eu evito um pouco o Wan'Dale Robinson. Por fim, os Giants eles trouxeram ainda o Daniel Bellinger na 4ª rodada, na escolha 112 geral. Assim, a gente vê o corpo de tight ends dos Giants, a gente vê Rick Seals-Jones, que é o tight end 1, é um cara que sofre com lesão, é um cara que não é muito talentoso, na minha opinião. A gente vê o Jordan Akins, que é um cara tão pouco talentoso quanto o Rick Seals-Jones. Então a gente pode ser que o Giants aposte um cara mais novo, igual o Daniel Bellinger. É um cara que não foi um notório recebedor no college, na universidade, mas ele pode se desenvolver para isso na NFL. Talvez no final de 4ª rodada seria uma coisa legal pro Bellinger sair no Rookie Draft. Aí, chegando ao fim dessa divisão, eu vou passar a bola para o meu amigo Júnior Mendonça, torcedor do San Francisco 49ers, foi clubista, selecionou a NFC Oeste para poder falar nesse podcast. E é isso, um abraço e com você, Júnior. Agradecendo ao querido Edu, a voz do Brasil Fantasy Football, querido atleticano do nosso elenco, chegando para falar um pouquinho sobre o draft da NFC Oeste, draft do atual campeão da NFL, o Los Angeles Rams, e do meu time, o San Francisco 49ers. Então vamos falar um pouquinho sobre o draft de cada um dos times dessa divisão, que provavelmente terá aí pelo menos 2 representantes nos playoffs. Na temporada passada foram 3 e eu acredito que nessa serão pelo menos 2 times brigando. Começando aí pelo Arizona Cardinals, que selecionou na 2ª rodada o melhor tight end da classe, Trey McBride, só que infelizmente acabou caindo num land spot muito ruim para nós jogadores de fantasy, num time que tem um tight end sólido, que é o Zach Ertz, foi tight end top 5 na última temporada e acabou de renovar por 3 temporadas. Então ele acabou caindo num local
ruim para jogadores de fantasy e que, além disso, possui um corpo de wide receivers muito forte, o que aumenta essa competição por target. Esse grupo de wide receiver que já tinha DeAndre Hopkins, AJ Green, Rondale Moore e agora conta com seu novo wide receiver, Marquise Brown. Hollywood Brown foi trocado dos Ravens pela pick de primeira rodada aí dos Cardinals. E vai ser muito interessante ver essa conexão entre Kyler Murray e Hollywood Brown, que jogaram juntos no college. E eu acredito que Marquise Brown chega para ser um wide receiver sólido, um wide receiver 2 sólido para fantasy. Ele vinha sendo na temporada passada junto com o Lamar. Quando o Lamar machucou, ele acabou caindo um pouco, mas tendo de novo um QB em alto nível, eu acredito que ele volte a produzir muito bem para a fantasy. Também ali no 6º round, tivemos o draft do running back vindo de USC, o Ingram, que chega para ser ali um reserva do James Conner, vai brigar essa vaga de running back 2 do time com o Eno Benjamin, que não é lá grandes coisas, então ele chega aí para brigar por essa vaga de running back 2 do James Conner. Passando aí para o Los Angeles Rams, o atual campeão, que teve apenas um jogador selecionado para fins de fantasy. Tivemos o running back aí, o Kyren Williams, draftado na 5ª rodada, e chega aí para complementar esse backfield que já tem bons jogadores, né? Mas a gente viu ano passado que esse elenco sofreu com lesões na posição de running back, com o Cam Akers machucado, entra o Darrell Henderson machuca também, então Sonny Michel é quem assume esse posto. Sonny Michel acabou saindo de lá, então eu acredito que o Williams chega para ser esse jogador, para brigar ali para ser o running back 2 com o Darrell Henderson. Não acredito que vá tirar essa vaga do Cam Akers, mas é um complemento muito interessante para esse ataque já muito forte. Passando para o meu time, para o San Francisco 49ers, sem clubismo por aqui, a franquia adicionou 2 peças muito interessantes para esse ataque, que já é um ataque forte em termos de fantasy, com várias peças que são draftadas muito cedo, né, em fantasy, e chegam mais 2 jogadores para esse ataque. Um é o Davis Price, running back, que vem da LSU, provavelmente chega para ser o running back de terceira descida. Trey Sermon foi draftado na temporada passada justamente para esse papel, mas acabou não correspondendo. A gente vê que ele mal joga, então acredito que o Price chega para ser esse running back 2 do time, para jogar ele as terceiras descidas. Não vai roubar tanto o papel do Elijah Mitchell, mas é bom ficar de olho. A gente viu na temporada passada que o Elijah Mitchell justamente tomou esse posto com a lesão dos titulares, do Raheem Mostert e do Jeff Wilson. Então a gente tem que ficar de olho. De repente o Elijah Mitchell também já sofreu com lesão na temporada passada, então o Price é um valor bem interessante. Foi draftado só na 3ª rodada pelos 49ers. E um pouquinho após, também na 3ª rodada, chega o wide receiver Danny Gray, vindo de SMU. Danny Gray, que é um jogador muito veloz, muito rápido, mas ele chega apenas para ter profundidade nesse elenco de wide receivers. Não acredito que ele vá ser um fator relevante para fantasy, pelo menos nessa temporada, com Deebo Samuel na equipe. Que a gente já tem Deebo Samuel, Brandon Ayuk e George Kittle para receber targets. Os 3 são muito fortes, então Danny Gray eu acredito que chega para brigar por ser o wide receiver 3 da equipe, ali com de repente com o Mohamed Sanu, com o próprio Jalen Hurd, que não jogou na temporada passada. Então ele não vai ser um fator tão relevante assim para fantasy, pelo menos nesta temporada, com o Deebo Samuel por lá. E para finalizar, o Seattle Seahawks, que fez um belo draft, diga-se de passagem, em termos de NFL, mas aqui a gente está para falar de fantasy, então a gente vai falar de um jogador que acabou tendo o melhor fit dos running backs, que foi Kenneth Walker. Kenneth Walker, que era o running back 2 da classe, atrás do Breece Hall, mas ele acabou caindo aí num land spot muito melhor. Então ele chega para ser o running back 1 da franquia,
essa equipe do Seattle Seahawks, que sofre muito com essa posição há muitos anos, com o Chris Carson machucando toda a temporada. Ano passado a gente viu vários jogadores ali passando, DJ Dallas, Travis Homer, e aí o Rashad Penny voltou da lesão e foi um running back sólido ali no final da temporada, mas Seattle Seahawks já não brigava por tanta coisa. Então Kenneth Walker chega já de imediato para ser esse running back 1, provavelmente vai dividir alguns snaps com o Rashad Penny, porque ele renovou por mais uma temporada, mas pensando a médio e longo prazo, Kenneth Walker vai ser um running back muito sólido na liga. Então é um jogador que vale aí o draft. Ele acabou subindo, digamos assim, algumas posições no draft por esse landing spot muito positivo que ele caiu. Então vale aí a aposta alta no draft. E tivemos 2 wide receivers draftados ali na 7ª rodada, pouco relevantes para a fantasy, pelo menos no primeiro momento. Podem ganhar valor caso Tyler Lockett ou DK Metcalf sejam trocados. Então, para finalizar aí a análise do draft da NFC Oeste, passo para o nosso chefe, grande Rui Maurício. Um abraço, chefe. Valeu, Júnior. E agora a gente fecha o nosso podcast com a NFC South, do Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. O Atlanta Falcons foi o time que quantitativamente mais investiu em ataque. Escolheu Drake London na primeira rodada, escolha 8 geral. Depois o quarterback Desmond Ridder na terceira rodada, escolha 74. Running back Tyler Allgeier na quinta rodada, escolha 151. E o tight end John Fitzpatrick na sexta rodada, escolha 213. Pois é, o Atlanta escolheu muitos jogadores e precisava. Depois que perdeu Matt Ryan e Julio Jones, ídolos históricos do time, e eles vão dar lugar ao quarterback Desmond Ridder e o wide receiver Drake London. London, por sinal, foi o primeiro jogador de ataque que saiu nesse draft, como eu já falei, na 8ª escolha geral, e vai ser importante nesse ataque desde a semana 1 ao lado do Kyle Pitts, o tight end que saiu na 4ª escolha geral do ano passado. Desmond Ridder é, para mim, o segundo QB com mais chances de iniciar uma partida em 2022. Depois, claro, de Kenny Pickett, único escolhido na primeira rodada. Muitos o comparam a seu principal concorrente, Marcus Mariota, e ele pode vencer essa competição pela titularidade já na semana 1, desde que consiga convencer muito bem os técnicos do time de que deveria ser pego bem mais cedo no draft. O corpo de running backs deixou de contar com Mike Davis, e a gente pode ver Cordarrelle Patterson ou o novato Tyler Allgeier, que saiu na 5ª rodada, no comando. Mas eu acredito que Allgeier corre o risco de ser um novo Javion Hawkins, aquele do ano passado que todo mundo fez aquela hype. Portanto, ele deve ser obtido em finais de draft ou waivers na sua Liga Dynasty, mas pode render muitos bons frutos pela falta de competição. No New Orleans Saints, a única escolha de ataque foi o Chris Olave, wide receiver, na escolha 11 geral. E os Saints deram um recado: Olave era a peça que faltava nesse ataque. O time não contou com Michael Thomas, que se machucou e perdeu o ano passado inteiro, de 2021, e está contente com os quarterbacks que tem. Eu também estaria se tivesse o Jameis Winston depois que fez aquela cirurgia no olho, né? Enfim, o Olave vai jogar desde a semana 1 recebendo passes do Winston e deve fazer uma dupla interessante com o Michael Thomas. Portanto, a escolha dele na primeira rodada de um rookie draft é muito justificada porque ele vai ter volume e vai ter pouca competição, basicamente o Michael Thomas. No Tampa Bay Buccaneers, as escolhas foram o Rachaad White, running back, na terceira rodada, escolha 91, o tight end Cade Otton, na 4ª rodada, escolha 106, e outro tight end, o Cole Kift, na 6ª rodada, escolha 218. O running back, o Rachaad White, chega com boas oportunidades num backfield que só tinha o Leonard Fournette, né? O time não renovou com o Ronald Jones, que saiu na free agency para o Kansas City Chiefs, e o Giovanni Bernard também não ficou no time. Então White vai ser interessante, não vai ser o running back 1 do time, eu acredito que pelos próximos 2 anos pelo menos, que devem ser os 2 anos que o Fournette deve cumprir contrato lá em Tampa Bay, mas no terceiro ano, ou se o Fournette perder jogos agora em 2022, White pode ser bem interessante e comandar esse backfield, eu não tenho dúvida disso. Quanto ao tight end Cade Otton, ele pode ser o próximo tight end de topo nos próximos anos.
Até porque o Gronk, mesmo que ele volte para Tampa Bay e jogue esse ano 2022, não vai atrapalhar o resto da carreira do novato para sempre. As medidas dele garantem um alvo sólido na red zone. Ele é bem atlético, ele tem aquelas medidas de um tight end recebedor. Mas, como todo jogador de dia 3, vai precisar de paciência para se desenvolver. Então põe ali no seu elenco, se você tiver a chance, se você tiver espaço e aquela pique lá de final de draft ou quiser pegar na waiver wire e fazer com que ele se desenvolva. Se você tiver uma vaga de taxi squad, melhor ainda. Por fim, Carolina Panthers, que escolheram o quarterback Matt Corral na terceira rodada, escolha 94. Corral saiu tarde, assim como quase toda a classe de quarterbacks desse ano, mas ele caiu numa situação favorável na minha opinião, pelo menos para ter uma chance de começar jogando em alguma semana já de 2022. Sam Darnold não mostrou muito por onde passou, foi escolhido pelos Jets lá em 2018, não rendeu muito por lá, ainda não rendeu muito bem em Carolina, e o novato pode ganhar snaps e de repente se firmar nesse ataque. Foi uma escolha inclusive do Felipe Vieira em uma das nossas ligas Dynasty. Foi clubismo? Foi, mas é um analista muito bom de novatos, eu acredito nele e eu já acreditava também no Matt Corral só pelo lugar onde ele saiu. E é isso, meu povo. Continua com a gente no site, nas redes sociais e no YouTube, onde a gente vai fazer uma live nessa quinta-feira com a repercussão desse draft, fazendo um mock e mostrando para vocês como é que estão as nossas preferências, onde a gente está querendo pegar esses jogadores de habilidade nos rounds dos drafts de rookies. Um abraço para vocês, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!